saudar os irmãos com Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Gostei muito do trio, né? No final ali, a Renata vai cantar para nós. Gostei do seu solo ali também, acompanhado do piano. Vocês sabem que a música, né, é um preparo, é como aquela terra que se rasga para receber a semente, né? E quando a gente escuta um hino de louvor e adoração ao nosso Deus, o nosso coração deve se rasgar para receber a semente que vai vir agora. Eu te convido, irmãos, para você pegar a sua Bíblia. Vamos ali para a palavra de Deus, que sempre deve ser a base para a nossa mensagem. Evangelho de São Lucas. Vamos lá, São Lucas capítulo 2. É o terceiro evangelho, né? É isso? Mateus, qual é o primeiro evangelho? E depois? E depois? Lucas, isso. Se você tem algum amigo aí que está do seu lado, que está se familiarizando com a Bíblia, ajude ele a encontrar aí. Evangelho de São Lucas capítulo 2. E nós vamos ler dos versículos 25 até o 30. E eu queria pedir um favor para você. Você vai abrir a Bíblia agora e não feche mais a Bíblia, tá bom? Durante a mensagem nós vamos citar esses versos que nós vamos ler agora aqui. Então é importante você permanecer com a Bíblia aberta. Estamos combinados? Sim ou não? Sim. Estamos juntos, sim ou não? Sim. Onde nós vamos ler agora? Lucas quanto? E que verso? Do 25 até o 30. Está aqui o cântico de Simeão. Irmãos, acompanhem a leitura. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Verso 26. Revelara-lhe o Espírito Santo que ele não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. E olha o verso 27, que interessante. E movido pelo Espírito, foi ao templo. Ou seja, movido pelo Espírito, ele foi à igreja. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, ou seja, a dedicação de Jesus com 40 dias de vida, verso 28, Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua... Me ajudem, os meus olhos já viram a tua... Irmãos, que mensagem poderosa para nós. Visão além do alcance. Este é o título que eu escolhi para a nossa mensagem nesta manhã. Visão além do alcance, visão espiritual. Notem que esta deve ser a marca essencial na vida de todos aqueles que, assim como Simeão, queria ter um encontro com Jesus. Agora veja bem, olhar, ver, enxergar, né? Este é um dos sentidos extraordinários que o nosso Deus nos deu. Mas existe uma coisa interessante. Às vezes a gente olha, mas não enxerga. Ou de repente, às vezes a gente enxerga, mas não vê. Já aconteceu com você? Os homens, levanta a mão aí os homens. Levanta a mão aí os irmãos, me ajudem. Vamos lá. Principalmente os casados, né? A esposa manda você ir lá buscar uma coisa. Olha lá, já estão rindo aqui. Elas já estão rindo. Manda a gente buscar uma coisa e você não volta com aquela coisa, né?
E aí? Não, eu não consigo achar, mas está aqui, do lado, e realmente estava do lado. E a gente não consegue ver. Irmãos, é interessante que todos nós cristãos, nós precisamos ter uma visão estritamente espiritual. E muitas vezes a realidade, irmãos, né, dependendo das circunstâncias, a visão normal de um ser humano é insuficiente. Por exemplo, vou explicar para vocês. Os micro-organismos que atacam a nossa saúde não podem ser vistos a olho nu. E se nós tivéssemos olhos capazes de enxergar o que está atrás de nós, além das paredes, nós seríamos pessoas especiais. Ali na ficção, o super-homem, ele resolve muitos dos problemas da humanidade, porque a sua, visão de raio-x consegue ver aquilo que ninguém vê. Consegue ver aquilo que ninguém enxerga. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Na questão espiritual, visão além do alcance constitui algo essencial para nos mantermos em pé na vida cristã e na carreira cristã. Por que precisamos de uma visão espiritual? Porque nós precisamos diferenciarmos aquilo que é correto daquilo que é errado. Nós vivemos, irmãos, em um tempo em que cada vez mais se abafa a voz de Deus, em que cada vez mais a nossa visão é obscurecida por aquilo que é certo e por aquilo que é errado. E aí a nossa cabeça começa a se misturar com essas duas coisas. É certo fazer isso? É errado fazer aquilo? E para nós que somos cristãos, Jesus nos deixou uma advertência ali no sermão profético. Ele disse, cuidado, porque os próprios escolhidos seriam enganados. Mateus capítulo 24, o versículo 14. Então, meus irmãos, diante disso tudo, veja bem, como pode um cristão, um servo de Deus, olhar para alguma coisa e perceber, isto vem de Deus, ou isto não vem de Deus? O episódio aqui, da apresentação de Jesus no templo, reforma, ele nos mostra aqui, né, uma reforma que de repente nós precisamos ter na nossa própria visão, que além de enxergar, nós precisamos ver. Enxergar com os olhos espirituais, visão de Deus, visão além do alcance. Estão com a Bíblia aberta? Dê uma olhada aqui, versos 29 e 30. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, somente Simeão discerniu naquele dia na igreja que aquele bebezinho era o tão esperado Consolador de Israel. Somente Simeão percebeu que aquele era Jesus. No entanto, fica aí subentendida a falta de percepção de todas as pessoas que presenciaram o episódio da dedicação de Jesus, inclusive do sacerdote que oficializava ali o rito. Deixa eu te dizer uma coisa, faltou visão espiritual, faltou visão além do alcance. O apóstolo Paulo disse lá, 1 Coríntios 2,14, as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ellen White conta um pouco
disto. Ali, o desejado de todas as nações, na página 28. Olha, o sacerdote não enxergou através do véu, não leu o mistério além. Por quê? A apresentação de criança era cena comum ali no templo. O sacerdote cotidianamente, ele seguia ali a rotina de sua obra, todos os dias. E várias vezes, dedicando ali crianças. Então ele prestava pouca atenção aos pais e nas crianças que estavam sendo dedicadas. A não ser que se notasse um indício de fortuna ou elevada posição. José e Maria eram pobres e traziam o seu filho. E o sacerdote viu unicamente um bebê, um homem e uma mulher, trajado ali no mais humilde traje à moda Galileia. Nada havia na aparência dos pais e daquele menino que atraísse a atenção daquele sacerdote. E note, e a oferta que eles trouxeram era a da classe mais pobre. O sacerdote, irmãos, pegou Jesus nos braços, mas ele não percebeu que aquele era Jesus. Que dificuldade isso. Que problema. Jesus se apresenta e eu não percebo. A visão espiritual altamente limitada desse sacerdote o privou de usufruir do grande privilégio que estava tendo. Sua mente estava tão entorpecida pelos paradigmas do tempo em que vivia, que ele não foi capaz de enxergar além das aparências e ver que aquele indefeso bebê que ele carregava no colo era o rei do universo, levado pelos seus pais, José e Maria. Irmãos, pensem comigo. Isso serve como uma séria advertência para nós, que vivemos numa sociedade cujos valores estão em direta oposição àqueles que Deus leva em conta. Ao contrário do sacerdote e de todas as pessoas que estavam no templo aquele dia, Simeão foi capaz, através da sua visão espiritual, ver que aquele era Jesus. Havia em Simeão uma sensibilidade estritamente espiritual. Visão além do alcance. Visão espiritual. O sacerdote viu apenas um bebê, mas Simeão enxergou naquele bebê o tão esperado Consolador de Israel, Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pergunto para todos nós, o que havia de especial na visão de Simeão, que lhe permitiu ver aquilo que ninguém viu? Estaria Simeão usando uma espécie de lente espiritual? Como podemos ter hoje a mesma visão de Simeão? Tem Jesus se manifestado e nós não temos percebido? Como poderemos preparar os nossos olhos para enxergar os passos de Jesus em nossos dias e seguindo os seus passos, tomando decisões de acordo com a sua vontade? Mais uma pergunta para a gente pensar. Que características predominam na vida das pessoas, dos cristãos, que assim como Simeão, um dia irão ver Jesus face a face? Quais são essas características que essas pessoas têm? Lucas responde, irmãos, e o evangelista lhe dá forte ênfase à presença do Espírito Santo na vida de Simeão. Está com a Bíblia aberta? Verso 27.
Olha que interessante este verso aqui, ó. E movido pelo Espírito, foi ao templo. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e já. E movido pelo Espírito, foi ao templo. E movido pelo Espírito foi à igreja. Quem te moveu a estar aqui hoje? Quem tocou no teu coração para que você estivesse aqui hoje? Já aconteceu com você, de você vir feliz da vida para a igreja, e 8:55 da manhã o teu culto acabar na porta da igreja? Já aconteceu com você isso? Eu acredito que com um e outro aconteceu. Por quê? Muitas vezes não é o Espírito Santo que moveu as pessoas a estar. Foi um outro Espírito. Qual foi o Espírito que nos trouxe aqui? Irmãos, quando não é o Espírito Santo quem nos dirige, quem nos está dirigindo? Por que Simeão foi capaz de enxergar, foi capaz de ver aquilo que ninguém viu? Nem o sacerdote, nem o ancião da igreja percebeu aquilo. Imagine uma igreja cheia e só uma pessoa percebe a presença de Jesus. Por que será que isso aconteceu? Fica nítida, irmãos, a submissão de Simeão à influência do Espírito Santo de Deus. Simeão, ele era aquele tipo de homem que ouvia a voz do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, o cristão não pode viver uma vida sem a influência do Espírito Santo de Deus. O cristão não pode deixar de ouvir a voz de Deus. É perigoso demais, especialmente nestes dias de forte atuação do inimigo. E se nós ficarmos, irmãos, sem a segura orientação de Deus em nossa vida, como vamos vencer? Notem que o Espírito Santo atua no sentido de nos convencer da nossa condição pecaminosa. Se o ser humano não compreende isso, não há salvação para ele. Diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:10 e o verso 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, não há um justo sequer. Então, meus irmãos, a glória de Deus, ela só poderá ser manifestada a alguém que reconhece a sua situação de pecador. Sim, eu sou pecador, mas eu preciso da salvação. Eu preciso de um Salvador. Por isso, irmãos, é essencial que o Espírito Santo tenha acesso livre à nossa vida, porque é Ele quem trabalha para que esse conhecimento seja efetuado em nós. João 16:8, ali diz que Ele convence do pecado, me ajudem, da justiça e do que mais? Do juízo. Agora veja bem, assim a acomodação na vida espiritual, que leva muitos a se sentirem confortáveis, mesmo dentro da igreja, evidencia rejeição à voz e ao chamado do Espírito Santo. E isso é um sério pecado para a apostasia. Irmãos, sem o toque do Espírito Santo em nossa vida, não há perdão. Quero lembrar para todos nós o texto de Mateus 12:32. Vou citar, você conhece. Se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no porvir. O Espírito Santo, irmãos, é aquele agente que comunica a nós, pecador, a graça divina. Por isso Simeão foi justo e piedoso, não porque fosse bom por si mesmo, mas porque a sua vida estava sob a influência e o poder
do Espírito Santo. Era o Espírito quem dirigia a sua vida. Era o Espírito quem dirigia as suas decisões. E olha, pensem comigo, é tudo o que nós precisamos. Inevitavelmente, irmãos, a compreensão da graça de Cristo produz em nós o desejo de conhecer mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz aqui, Lucas 2:25, diz que Simeão esperava a consolação de Israel. Simeão esperava Jesus. Esse era o assunto mais importante, estudado ali nas profecias do Antigo Testamento. Portanto, se Simeão esperava esse evento, se Simeão esperava Jesus, se ele esperava o encontro com Jesus, fica evidente que Simeão era conhecedor e estudioso das profecias. E ele colocava ali confiança e ardente esperança no cumprimento da promessa de que um dia ele veria o Messias. A exemplo de Simeão, a igreja de Deus hoje precisa desejar ardentemente a consolação de Israel. Estudando as profecias, Simeão se familiarizou com o tema do aparecimento do Messias. Estudando as profecias, Simeão pôde compreender que um dia Jesus viria. A consolação de Israel, irmãos, é hoje, para nós, sem dúvida também, a volta de Jesus. Aquele cujos olhos verão Jesus, aqueles cujos olhos verão Jesus, vivem a vida toda pensando no dia em que o contemplarão face a face. Só que tem um detalhe: muitos são como aquele sacerdote. Muitos são como aqueles que estavam presentes na igreja naquele dia. Jesus se manifesta, Jesus está presente, Jesus chega, Jesus está ali para atuar e trabalhar no coração, mas eu estou tão longe, a minha mente está focada em tantas outras coisas, que Jesus aparece e eu não percebo. Jesus chega e eu não noto. Jesus se apresenta e eu não sinto nada. Mas com Simeão foi diferente. Simeão tinha uma visão estritamente espiritual. E depois de tanto esperar o Consolador de Israel, Simeão tem agora a visão de Jesus. Simeão tem agora um momento do encontro com Jesus. E é maravilhoso o que o Evangelho relata aqui para nós. O momento, depois de tanto tempo de espera, é maravilhoso o momento em que Simeão se encontra com Jesus. A Bíblia está aberta? Sim ou não? Sim. Alguns fecharam, eu vi daqui. Vamos lá, verso 28 a 30. Acompanhem comigo. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, olha a oração deste homem cheio do Espírito. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém, irmãos? Aquele homem provavelmente idoso,
tomou Jesus nos braços, louvou a Deus, cantou o cântico da vitória, cantou aquele hino que ele havia ensaiado a vida toda. E dentro da igreja, somente Simeão louvava, porque ninguém entendia nada. Jesus estava presente, mas ninguém notou, mas Simeão notou. E ele ensaiou uma música a vida toda para cantar neste momento. Um tom de solenidade tomou conta de todo o ambiente ali da igreja. Enquanto a voz de Simeão louvava agradecido a Deus, com aquela melodia. Olha o verso 28, que interessante aqui. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus. Algo que ele havia esperado a vida toda. Com aquela melodia ele estava dizendo: eu já posso morrer. Tudo que eu vivi até agora foi por esse momento. Por quê? Porque os meus olhos viram a Jesus. Os meus olhos estão vendo aqui o tão prometido Consolador de Israel. E Simeão segurando Jesus nos braços. Aqui está, em meus braços, o sentido da minha existência. E dentro da igreja, com um monte de gente, era como se estivesse Simeão e Jesus. E Simeão podia ver aquilo que ninguém viu. Simeão viu naquele bebê encarnado a salvação, aquilo que Deus havia provido para toda a raça humana. Simeão pega Jesus nos braços e cantou o cântico da vitória. Assim como muitos de nós, muitas vezes cantamos. Você quer ver como você conhece? Me ajuda, ó. Oh, que esperança vibra em nosso ser. Me ajudem. Pois aguardamos o Senhor. Presta atenção na letra, ó. Fé possuímos, que Jesus nos dá. Fé na promessa que nos fez. Percebeu? E se fosse para a segunda estrofe, a gente ia também. Você pegou seu inário? Esse hino está onde? Na cuca. Você sabe esse hino decora, é o 444 do Inário Adventista. Não precisou de tela, não precisou do inário, não precisou de nada. A gente canta esse cântico desde pequeno. Aqueles que vieram depois, né? Cantam esse cântico decora desde o dia em que pisaram na igreja. O cântico está onde? Na cabeça, está na cuca, está decorado, mas será que este cântico está no nosso coração? É verdade mesmo, cada palavra deste hino, quando a gente canta, ó, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Quando você canta esse cântico decora, o Espírito Santo trabalha no seu coração e coloca em você aquele ardente desejo de, assim como Simeão, não ver a hora de encontrar Jesus. É isso que acontece com você? É isso que acontece na nossa vida? Ou muitas vezes com a nossa boca a gente louva, mas o coração está longe. O que o Espírito Santo coloca em seu ser quando você canta este hino? Deixa eu te dizer uma coisa. Aprenda a viver este cântico agora. Ó, que esperança! Para naquele dia se juntar com todos os salvos e cantar o cântico da vitória, o cântico dos salvos, assim como Simeão cantou, e ver a Jesus face a face. Irmãos, Simeão
orou e pediu a Deus a vida toda: não me deixes morrer sem antes ter um encontro com Jesus. Ao estudar sobre a profecia bíblica do Antigo Testamento, o aparecimento de Jesus, ele estudava, ele compreendia e ele orava: eu não posso morrer sem antes ter tido um encontro com Jesus. E no momento em que ele vê Jesus, ele pensa em tudo aquilo que ele fez na sua vida. Ele louva a Deus. E aí ele diz assim: agora, Senhor, eu posso morrer, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Quanto tempo você vai viver mais? Quanto tempo de vida você tem? Não sabemos. Então aproveite este momento. Se entregue a Jesus. Não morra. Não deixe de dar o último suspiro sem antes ter um encontro com Jesus. Por favor, irmãos. 5.6, eu ainda tenho 5.6. Vocês acham que eu vou viver mais 5.6 para frente? 112 anos, já pensou? Eu com 112 anos, não vai. Então, vou falar um negócio para vocês. Eu já estou na metade da vida, entendeu? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aproveitar este momento, eu tenho que ouvir a voz do Espírito, porque a vida é rápida. O que é a vida? Não é nada. Tiago 4,14 fala que a vida é uma neblina, Salmo 39,6 fala que a vida é uma sombra, Jó 7,7 fala que a vida é um sopro. E por quanto tempo você vai esperar Jesus voltar? Por quanto tempo você vai ter a mesma cena, a mesma visão de ver Jesus face a face como Simeão viu? Por quanto tempo? É o período da sua vida. Ninguém espera a volta de Jesus mais do que o período da sua vida. E o que é a vida? É um sopro, é uma neblina, é uma sombra. A vida não é nada. Então veja, ninguém espera a volta de Jesus mais do que o período da sua vida. E o Espírito Santo trabalha quando? Hoje, agora. O Espírito Santo sempre trabalhou conosco, deixando avivado aqui na nossa mente o desejo de viver hoje, os pés na terra, mas os olhos no céu. Irmãos, e os mortos em Cristo? E aqueles que já morreram? Você tem o seu parente? Quanto tempo faz? Ou quanto tempo vai demorar para eles terem um encontro com Jesus? Menos de 1 segundo. Um piscar de olhos. Olha, o que é 1 segundo? Não é nada. Jesus volta. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Ao ouvirem a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os vivos, seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Eu estou cansado desta vida. O Espírito Santo tem falado comigo, mas eu não quero mais saber. Esses dias alguém me disse: estou com vontade de jogar a toalha. Irmãos, somos soldados de Cristo. Estamos do lado do exército vencedor. Os grupos de oração da igreja, está todo mundo botando a mãozinha assim: vamos orar para o fulano. Todo mundo põe a mãozinha. Vamos orar para o fulano. Todo mundo põe a mãozinha. Aí quarta-feira à noite, que é hora do povo da oração vir para a igreja, vocês sabem como está. Todo mundo botando a mãozinha no celular. Você sai de casa sem orar. Falei aqui na unidade hoje. Você sai de casa sem orar. Atreve-se a sair de casa sem orar.
mas você não sai de casa sem esquecer. Esses somos nós. E de que jeito, né? Eu não esqueci o meu também, não. E de que jeito nós queremos ouvir a voz do Espírito? Na pandemia o povo brigava com a gente. Quando vai abrir essa igreja? Tem que abrir essa igreja. Vocês não deixam a gente entrar, fica fazendo lista. Gente, não é nós. Não somos nós. Um dia lá com a igreja fechada, fazendo transmissão, viu, tio? Bateram lá na igreja. Fomos lá. Um irmão. Abre a igreja, irmão. Quer entrar? Não pode, irmão. Vocês estão loucos, fechar a igreja. Mas aí depois a igreja está aberta, os portões escancarados, as portas abertas. Vai entender. E de que jeito nós queremos ver Jesus? De que jeito nós queremos ver Jesus? Irmãos, o Espírito Santo está falando. O Espírito Santo está tocando. O tio falou, né? A gente gosta de dar bastante estudo bíblico. O tio também é missionário. Muitos irmãos aqui é missionário. Ah, eu vou lá converter o fulano. Vou lá ensinar a Bíblia para ele. Vou lá dar um chá de Bíblia para ele. E para. Sejamos nós primeiro um convertido. Jesus falou ali para Nicodemos, não sei se ele deu uma de bobo, né? João 3 ali. Necessário vos é nascer de novo. Irmãos, e isso é verdade para todos nós. Precisamos nascer de novo. Não é uma realidade só para Nicodemos, é para todos nós. Jesus está voltando. Você tem consciência disso? É lógico que tem. Mas o que nós estamos fazendo? De qual lado nós estaremos quando Jesus voltar? Então, meu irmão, minha irmã, enquanto há chance, enquanto há oportunidades, enquanto de lá do santuário celestial Jesus está lá, Hebreus 4,16, acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça. Abra a porta do seu coração. Que decisão você precisa tomar? Que decisão? De que vale nós ganharmos o mundo todo e perdermos a salvação de graça através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Sabe, irmãos, aceite a Jesus hoje. Não deixe a vida passar. Mas, por favor, não morra sem ter tido um encontro com Jesus. Em suas orações, peça para que Deus te batize com o poder do Espírito Santo. Peça para Deus te dar visão espiritual, visão altamente qualificada para poder enxergar Jesus e tudo aquilo que nós precisamos fazer em prol do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Peça para Deus, meu irmão, te dar sensibilidade espiritual. Peça para Deus te dar sintonia com o Espírito Santo, assim como Simeão teve. Irmãos, imagine Jesus estar presente aqui e ninguém perceber. Você está sentindo Jesus? Você sente que Jesus está contigo, sim ou não? Você sente que Jesus quer te levar para o céu, sim ou não? Você sente que Jesus está voltando, sim ou não? Você quer cantar o cântico da vitória junto com os remidos, sim ou não? Irmãos, tudo isso é obra e o poder do Espírito na nossa vida. Paulo fala assim: não apagueis o Espírito. Sabe, irmãos, Jesus, o Consolador de Israel, está voltando. Você acredita nisso? Levante a sua mão então e diga comigo, com vontade. Vamos lá, todos, sem medo.
Diga comigo, Jesus, o Consolador de Israel, está voltando e quer me levar de volta para casa. Não estou ouvindo vocês aqui, com vontade, vamos lá. E quer me levar de volta para casa. Fique em pé agora. Com a mão erguida. Sentido posição. Senhor Jesus, somos soldados do seu exército. Me ajudem. Somos soldados do seu exército. E queremos ter com o Senhor a mesma sintonia que Simeão teve. Por favor, Senhor. Agora feche os seus olhos. É uma oração. Me batize com o poder do Espírito. Sonda-me o coração. E usa-me para pregar a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Fique em pé. Eu quero chamar agora a Renata. Por favor, ela vai cantar um hino para nós. Que fala dessa mudança que nós precisamos ter na nossa vida. Deus quer nos usar e nos batizar com esse poder. Então, ao a Renata cantar, se entregue mais uma vez a Jesus. Sinta o Espírito Santo dentro da igreja. Sinta Jesus como Simeão sentiu. Deus e nosso poderoso Pai. Por favor, Senhor, nós queremos ter a mesma visão que Simeão teve. Nós queremos ter um encontro contigo. Nós queremos que, por favor, o Espírito Santo alcance a cada coração aqui nesta manhã. E que, sendo batizados pelo poder do Espírito, o Senhor nos use para dizer que um dia o Senhor virá para nos levar de volta para casa. Consagre a todos nós para este momento e para este dia. Agora, ao nos despedirmos, que a graça de Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse com todos nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém.